Olá amigos, graça e paz, aqui Pastor Paulinho de volta no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que é a primeira vez que está aqui no canal, clica aqui embaixo para você se inscrever. Tem aí do lado um sininho que você pode clicar para acompanhar cada novo vídeo que a gente colocar aqui no canal. Você vai ser avisado em primeira mão. Lembrando também que nós estamos aí com um grupo de WhatsApp de professores de escola dominical, de superintendentes de escola dominical. Se você quiser fazer parte desse grupo, coloca o seu nome e o número de WhatsApp e a gente vai adicionar você para que nesse grupo assim, a gente está fazendo ajuda mútuas, né? Os professores ajudando uns aos outros e tem sido uma bênção, tá? Nós já tivemos até o pastor Adriel mandando uma mensagem para nós nesse grupo que para nós foi uma honra tremenda, o nosso comentarista da lição desse trimestre. Também eu tenho um PDF dessa aula, tá? Tanto do PowerPoint quanto o PDF escrito. Se você quiser, é só você deixar aí o seu e-mail, tá? E eu vou enviar para o seu e-mail esse material gratuitamente, tá bom? Deixa o seu like aí, clique no joinha e a gente vai ter um prazer de poder estar juntos. Lembrando que hoje nós vamos falar da lição de número 4, mas antes quero dizer que nós também oferecemos aqui no canal o maior treinamento, né, de professores de escola bíblica dominical do Brasil, isso mesmo. O maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil. Você pode conhecer como fazer parte desse treinamento clicando aqui embaixo. Tem o link na descrição desse vídeo que você vai poder clicar para saber aí como fazer parte desse maior treinamento que tem abençoado muitos professores, abençoado muitos alunos, muitos superintendentes. Eu tenho recebido feedback de pessoas que têm sido abençoadas, tá bom? Bom, lição de número 4, nós vamos estudar hoje, que tem por título Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Buscando conhecer os caminhos do Senhor. E esse deve ser o desejo, deve ser a vontade, a intenção de todos nós, servos de Deus. Nós precisamos buscar os caminhos do Senhor, buscar suas veredas, assim como o salmista, nesse salmo de número 25, ele vai escrever, enfim, essa vontade dele de conhecer a Deus, conhecer os seus mandamentos, seus princípios, enfim, é muito importante. Então, lição de número 4, o comentarista vai falar aí dos Salmos de número 25. Do Salmo de número 25, ele é um salmo que eu chamei assim de mão dupla, tá? Por que o Salmo 25 é um salmo de mão dupla? Porque no mesmo tempo em que o salmista ora a Deus, confessando os seus pecados e também pedindo dádivas, presentes, bênçãos, nesse mesmo salmo, nessa mesma oração, ele faz uma confissão, ele faz uma devoção, ele faz uma reflexão. Então, é como que se ele falasse com Deus e Deus falasse com ele. Interessante, né? Pois é, na parte da oração ele fala com Deus e na parte da reflexão Deus fala com ele. Por quê? Porque na parte da reflexão Davi começa a pensar sobre os atributos de Deus e pensando assim nos atributos de Deus, ele simplesmente começa a pensar sobre eles. E quando faz uma visão sobre os atributos de Deus, ele faz uma introspectiva, ou seja, ele olha para si mesmo. Então é interessante. Esse Salmo 25, ele tem dois sentidos, o sentido para o céu e o sentido para a terra. Do sentido para o céu, a oração de Davi sobe. E no sentido da terra, desce os atributos de Deus, desce o conhecimento de Deus que choca o salmista, que faz com que ele pense, que faz com que ele medite, que faz com que ele reveja as suas ações e as suas atitudes. Então o Salmo de número 25 é impressionante por causa disso. O pastor Adriel, que é o pastor comentarista aí da nossa lição, a gente manda um abraço para ele, ele pede que a gente fale 3 pontos objetivos dessa lição. O primeiro ponto, ele quer que nós compreendemos quais eram ou quais são aqui no Salmo 25 os anseios de Davi. No segundo, ele pede para que a gente apresente ao nosso aluno, apresente a quem a gente vai passar a lição, quais são as características
dos caminhos do Senhor. E terceiro, ele pede para a gente destacar o valor de se seguir esse caminho. Qual é o valor de seguir esse caminho do Senhor? Então, nós vamos ter essa ideia desses 3 pontos quando a gente vai conversar sobre a lição. É importante que você deixe isso claro, que você deixe isso latente, patente aí para os seus irmãos, para os seus amigos, tá bom? Vamos lá então. O primeiro ponto vai falar que esse salmo ele é um acróstico. E o acróstico nós já sabemos o que é. Nós estudamos isso na lição de número 1, que acróstico são um conjunto de versos que começam com uma palavra diferente, né? É um conjunto de versos que vem ali com a primeira letra daquele verso. A primeira letra daquele verso vem sendo do alfabeto hebraico. E qual é o sentido de um acróstico? Auxiliar a compreensão, auxiliar que a pessoa possa decorar aquele salmo, aquela canção, aquele verso, enfim. Esse é o objetivo do acróstico. Então, o salmo de número 2, ele é um acróstico, ele vem desenhado dessa forma, ele foi escrito dessa forma, porque tinha esse objetivo de fixar a quem lesse, fixar em quem acompanhasse a ideia desse salmo. Então, ele faz aí uma oração nesse salmo, né? Ele apresenta a Deus as suas súplicas, e segundo, que é o segundo aspecto desse salmo, é a meditação. Ele medita, ele faz essa meditação. Agora, observemos bem a oração de Davi, né? Então, essa oração do Salmo 25 ela é intercalada com uma meditação. E aí vem alguns pedidos que Davi faz, e eu separei alguns para falar com vocês. Primeiro, no verso de número 2, ele pede para que Deus não o deixe confundido. A confusão não é de Deus, né? Então Davi já pede que Deus não o deixe confundido. Segundo, que está no verso de número 4, ele pede que Deus mostre a ele, faça ele conhecer, faça ele saber os caminhos. Então Davi tem um desejo enorme de conhecer os caminhos do Senhor. Letra C, ele pede para Deus se lembrar das misericórdias. Se é que Deus esquece das suas misericórdias, né? Mas Davi expressando o sentimento do seu coração, ele faz essa oração. Mas não que Deus tenha esquecido em algum momento da história dessa essência do próprio ser, que é misericordioso. Mas Davi pede: Senhor, lembra-te das tuas misericórdias. Letra D, Davi faz um pedido, e esse pedido, irmãos, tem que estar em todas as nossas orações. Davi pede perdão dos seus pecados. Perdoa os meus pecados, está ali no verso de número 18. Você costuma pedir perdão dos seus pecados nas suas orações? Sejam elas diárias, sejam elas em casa, sejam elas, enfim, no seu dia a dia. Você precisa incluir nas suas orações pedidos de perdão dos seus pecados. Então ele faz esses pedidos, tá? Essa é a característica aí e o aspecto da oração de Davi. Davi fala com Deus e Davi faz aí uma reflexão acerca dos atributos de Deus e das suas providências em prol daqueles que temem o seu nome. A gente percebe que Davi tinha uma profunda intimidade com Deus e atentando para identificar, né? Atentando para identificar aí a voz de Deus, a sua audição para ouvir a voz de Deus. O nosso relacionamento de Deus também não pode ser, queridos, superficial. Nós devemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos orar, ler a palavra, e através desses atos que nós nos aproximamos do Senhor. Depois, 1.2 da lição fala que Davi pede assim: não me deixes confundido, porque nós estamos falando os anseios de Davi. Então Davi, um dos anseios de Davi é que ele não fique confundido. Então Deus ouve um pedido de Davi no sentido que ele pede:
Senhor, eu não quero ficar envergonhado. Porque Davi era um soldado aguerrido, um homem exemplar, uma pessoa aplaudida, admirada no arraial de Israel. E essas tribulações, essas provações que Davi passa, ele tem medo que isso faça com que ele esteja envergonhado, né? Então ele sofre perseguição dos seus inimigos e sofre perseguição também dentro da sua própria família. E aí é muito claro que a gente vê que aquele que quer servir a Deus piamente vai padecer tribulações, provações, privações. E às vezes as nossas perseguições acontecerão aqui, dentro da nossa própria casa, a começar pela nossa família. 1.3 da lição, Davi, ele pede perdão para os seus pecados, né? Deus perdoa nossos pecados. Então essa deve ser aí a oração constante, como eu já havia dito, né? A oração constante do cristão. Nós pecamos dioturnamente, né? E às vezes a gente vê situações que chegam a prejudicar uma família, prejudicar mais pessoas por conta de uma transgressão, de um mandamento de Deus, de um preceito, né? A gente vê os adultérios, as prostituições, as traições, destruindo lares, destruindo famílias, e isso é muito grave. Então, depois de Davi pedir proteção, bênção de Deus, Davi também pede para que ele seja perdoado dos seus pecados. Então, a gente deve ser como Davi, reconhecedor dos nossos erros e dos nossos pecados. O objetivo segundo da nossa lição, o comentarista quer que nós apresentemos as características do caminho do Senhor. Quais são as características do caminho do Senhor? E aí, no ponto 2, ele começa falando acerca do desejo de Davi e o seu reconhecimento. Então, Davi, primeiro, ele deseja conhecer os princípios, os caminhos, a direção de Deus. E o segundo desejo de Davi é que ele pede para que, aliás, no segundo aspecto, ele reconhece aí a sua dependência de Deus, ele reconhece a sua fragilidade, até mesmo na situação de discernir entre o bem e o mal. Davi se põe 100% na dependência de Deus. Davi se coloca em um lugar de total dependência de Deus e da sua direção. Então nós precisamos buscar de Deus o quê? A direção para tomarmos todas as decisões da nossa vida, sejam elas de cunho particular, sejam elas de cunho coletivo, né, as decisões relativas à nossa família, ao nosso trabalho, qualquer coisa, vai comprar um carro, vender um carro, uma propriedade, nós precisamos pedir a direção de Deus, sabermos se é a sua vontade. Nós precisamos entender e pedir que Deus nos faça entender quais são os seus propósitos, ou até mesmo qual é o propósito dele particular para nossas vidas. Qual é o plano dele em particular para cada um de nós. Então isso deve ser colocado. Vendo então aqui um dos anseios de Davi, nós vemos que ele pede para ser guiado pelo Senhor. Então deve ser essa também a nossa vontade, né? Ele pede no Salmo 25, a parte A do versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me. Essa palavra verdade, ela tem alguns significados, mas aqui a gente destaca certeza, confiabilidade e estabelecimento e fidelidade. Então o que Davi está querendo? Davi está querendo certeza. Davi está querendo confiabilidade, né? Ele quer ter confiabilidade que o que ele está fazendo é dirigido por Deus. Ele quer um estabelecimento, ele quer contar com a fidelidade de Deus. Então é esse o desejo do salmista. O salmista pede: Senhor, guia-me pelos teus caminhos. 2.2 da nossa lição fala de um dos anseios de Davi, que é de ter intimidade com Deus. Claro que ele já tinha alcançado isso, mas aquele que alcança sempre quer mais. Então Davi buscava incessantemente os segredos do Senhor. E ele declara isso, né, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então Deus só conta os seus segredos àqueles que o temem, aqueles que o servem, aqueles que buscam a sua presença, aqueles que buscam a sua palavra, aqueles que amam os seus estatutos e testemunhos. Então a gente vê aqui
que o segredo do Senhor são para aqueles que são seus filhos. Davi busca isso, Davi tem desejo de ter intimidade com Deus. E a gente vê hoje uma superficialidade no meio cristão. Muitos cristãos estão vivendo uma vida de superficialidade porque não querem aprofundar no desejo de conhecer o Senhor, de conhecer a sua palavra, de conhecer os seus estatutos, os seus mandamentos. A superficialidade é prejudicial em muitos aspectos da nossa vida. Nós somos comparados na superficialidade com aquela semente que caiu em terreno pedregoso. Ela tentou ter raiz, não conseguiu. Por quê? Não tinha condições. Então, nós precisamos ter profundidade, né, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Devemos ter essa intimidade. Vejamos também que Davi reconhece que Deus é o seu Salvador. E quando Davi fala isso sobre Deus, nos remonta a pensar que ele era um guerreiro. E como guerreiro ele estava incorrendo diariamente, sempre nas suas atividades, em riscos graves. Risco até mesmo da sua própria existência, né? De perder a sua vida. Então, quando ele olha para Deus e vê em Deus a salvação, ele vê um Deus que o protege, que o guarda. Ele vê um Deus que o livra da morte. Deus também deve ser a nossa salvação. E devemos buscar essa salvação para sermos livres. Não de alguém que quer nos pegar, de alguém que quer nos maltratar, mas sermos livres da condenação eterna. Sermos livres das consequências do pecado. E Davi, ele reconhece que Deus é o seu Salvador. Em um mundo onde nós temos aí a prepotência, né, das pessoas acharem que tudo que ela consegue é por si mesma, nós precisamos mostrar a diferença como igreja. Não, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço vem de Deus. Eu dependo de Deus. Eu só estou vivo pela graça e pela misericórdia de Deus. Deve ser esse o nosso pensamento. Vou dar uma pausa aqui para convidar você mais uma vez que quiser fazer o treinamento de professor de escola bíblica dominical. É um treinamento maravilhoso. Se você quiser saber como fazer parte desse treinamento, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e você vai aí melhorar a performance que você já tem de boa em relação à lição da escola bíblica dominical. Terceiro e último objetivo da lição é conhecendo os caminhos do Senhor. Nós precisamos então buscar ser conduzidos pelo Senhor. Buscar os caminhos de Deus é buscar ter o desejo de ser guiado pelo Senhor. E nessa atualidade a gente vê muitas conquistas das pessoas, né, restrita a sua vida na terra. A gente vê a busca da prosperidade, a gente vê a busca do sucesso, a gente vê a busca de um trabalho melhor. E a gente vê que muita gente nem quer mais ir para o céu. A terra está muito boa para eles. Mas nós devemos buscar incessantemente e ardentemente o que? Conhecer os caminhos do Senhor, ser guiados por Ele, não pela nossa própria emoção, não pelo nosso próprio intento, não pela nossa própria maneira. E agora, nós vamos ver os aspectos, né? Terceiro e último ponto da lição, nós vamos destacar os valores de seguir o caminho do Senhor. O primeiro valor que Deus coloca para aquele que quer segui-lo é um caminho de obediência. Muitas pessoas conhecem sobre Deus, conhecem a palavra de Deus, já ouviram falar sobre Deus, porém ainda não vivem uma vida de obediência aos mandamentos e à palavra de Deus. É incoerente uma pessoa que conhece, mas não vive, né? Não obedece. Então, para você andar na direção de Deus, e a gente vai ver na história de Israel o povo sofrendo graves consequências na sua trajetória em relação à terra prometida. Por quê? Porque desobedeciam a Deus. Eles conheciam a lei, já sabiam o que era certo e o que era errado, mas mesmo assim faziam o que é errado. Então, o caminho para alcançar o coração de Deus, primeiro é o caminho da obediência. O segundo é o caminho da graça. Graça é o favor imerecido, é aquilo que nós recebemos gratuitamente de Deus. Graça é aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos. E você também, que já recebeu a graça de Deus, precisa manifestar essa graça. A gente vê Davi andando esse caminho, o caminho da graça de Deus, porque o caminho da graça
é aquele caminho da benevolência, aquele caminho da bondade, aquele caminho do amor. E Davi não só se sente amado por Deus, mas como também ele transmite esse amor, ele manifesta essa graça quando ele pergunta: há alguém da casa aqui de Jessé, né? Há alguém aqui da casa de Jessé, não, há alguém aqui da casa de Saul, né? Do seu amigo Jonatas, que eu possa usar de benevolência, ou seja, que eu possa usar de graça, que eu possa usar de favor, que eu possa usar de amor. Ah, sim, tem um rapazinho aí, o Mefibosete, ele é doente das pernas, então traz ele para cá. Nós não vamos assentar à mesa enquanto esse rapaz não estiver aqui morando comigo no palácio. E o terceiro e último valor de se seguir o caminho de Deus é o da perfeição. E a perfeição não está falando de uma perfeição prévia, não é? Não está falando de uma perfeição inata, está falando de uma perfeição de caráter, está falando de uma perfeição de vontade. Então, quem quer servir a Deus precisa ser autêntico. Perfeição de autenticidade. Não adianta eu querer apresentar para Deus uma coisa que de fato eu não sou, porque Ele esquadrinha os meu coração, sabe os meus pensamentos. Então a sinceridade para com Deus é importante nesse caminho da perfeição. E essa perfeição está falando num conjunto de atitudes, de ação coerentes, né? E, claro, código de conduta, né? Eu não tenho como errar no que se tange a minha própria conduta, no meu caráter. Se eu tenho um caráter destruído, eu não estou perfeito. Então, eu ser honesto, ser um trabalhador, querer bem a minha família, as pessoas da minha volta, querer o bem da comunidade, não fazer o mal para o social. Isso é a perfeição de caráter, eu não querer o que é dos outros. E que, para isso, não precisa nem ser crente, né? Nem ser cristão. Há muitas pessoas no mundo perfeitas de caráter. Então é essa perfeição que faz você ir até o caminho de Deus, porque as demais coisas o Senhor vai fazendo. A gente chega assim diante do Senhor, destruído, e Ele forma em nós esse caráter, e o caráter da perfeição de homem perfeito é aquele que faz a vontade de Deus. A perfeição é aquele que se submete à vontade do Criador. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Veja bem aqui, concluindo, que os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade dEle. Eu quero te esperar aqui na próxima aula. Se você ainda tem dúvida, né, se quer conhecer o treinamento de professores, é só clicar aqui no link da descrição, tá? E aí você vai saber como melhorar aí a performance das suas aulas da escola dominical, como ser um professor de escola dominical por excelência, tá bom? Ó, beijo no seu coração, te espero aqui para a nossa lição de número 5. Compartilhe aí nosso material, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor, e até o nosso próximo vídeo.